Graça e paz, igreja. Amém? Que bom, né, irmãos, ter vocês de volta nesse culto maravilhoso de estudo da palavra de Deus e de cantar louvores ao nome do nosso bom Deus. Somos felizes por isso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ler a Bíblia. Nosso estudo hoje é 1 Samuel, capítulo 3. Louva a Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo, e segundo nossos cálculos, se Deus tiver misericórdia de nós, em 2033 nós terminamos de estudar a Bíblia. Falta só 13 anos, né? Só 13 anos, falta pouco, né? Se Jesus não voltar antes, né, irmãos? Porque a gente confia, né, nessa bênção de Deus, né? 2033, em nome de Jesus. Quem quer estar vivo em 2033? Ele diz amém. Hein? Quem quer estar vivo lá em 2033? Amém, querido. Amém. Nosso Deus tem misericórdia. Hein? Se Ele permitir, nós vamos lutar para estar vivo, né, querido? 2033, né? Diz assim, 1 Samuel capítulo 3. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado no lugar de costume, seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado, também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel, Samuel. Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o menino, pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: fala, pois o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: vê, vou fazer uma coisa em Israel, que todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e a cumprirei, pois já lhe disse que julgarei a sua família para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à minha família, jurei à família de Eli, que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele temia relatar a visão a Eli, mas Eli o chamou e disse: Samuel, meu filho. Respondeu Samuel: aqui estou. Eli perguntou: que te falou o Senhor? Não o escondas de mim. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me esconderes alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada lhe encobriu. Disse Eli: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, fazendo que se cumprissem todas as suas palavras. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, e ali se manifestava Samuel pela sua palavra. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Agradecemos a Ti mais uma vez por este dia e pedimos que o Senhor nos ajude a meditar na Tua palavra. Muito obrigado, mais uma vez eu te agradeço e peço a Tua bênção sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Vamos então no nosso estudo. Este capítulo, irmãos, 21 versículos, vai falar do chamado de Samuel. O assunto-chave aqui é o chamado de Samuel. Nós vamos nos deparar aqui com Deus chamando a Samuel e falando com Samuel pela primeira vez. Eu não sei, mas hoje a gente vive um modismo muito grande das pessoas querendo ser profeta, não é? Não é, irmãos? A gente sabe disso, não tem um modismo das pessoas quererem ser profeta? Eu sempre falei aqui da igreja e repito, se as pessoas soubessem o que é ser um profeta, elas fugiriam de querer ser profeta. Porque o profeta, irmãos, ele fala da parte de Deus, mas o profeta não pode falar aquilo que ele quer. Obrigado, viu, Modson? Ele não pode falar aquilo que ele quer, ele tem que falar aquilo que Deus mandou. E, enfim, o que se ouve hoje por aí não é exatamente, irmãos, profecia. Não vou entrar aqui nesse mérito, porque senão a gente ia demorar muito para discorrer sobre o assunto profecia, mas não tem nada a ver com o que se ouve por aí, tá? É muito pesado. A palavra chega a dizer que se Deus mandar o homem falar para alguém, por exemplo, sobre aquele pecado, aquela pessoa vai morrer, por causa do seu pecado, e se essa pessoa não for lá e falar, não for, e não falar no caso, e por acaso aquela pessoa lá que Deus mandou ele ir falar morrer, o sangue daquela pessoa que morreu cai sobre o profeta, a responsabilidade do profeta que não foi. E da mesma forma, também, se Deus mandar o profeta e o profeta ir falar e a pessoa morrer, aí o problema já é da pessoa. De tão sério que é, irmãos, a questão de ser profeta do Senhor. Chega a dizer a palavra, chega a dizer a palavra, irmãos, que se o profeta também falar algo que Deus não mandou ele falar, o que aconteceria com aquele profeta? Morreria, tá? Se tem uma coisa que as pessoas deveriam fugir, correr longe, é de se aventurar a ser profeta, porque é pesado, irmão. Aquele que falar quando Deus não mandou falar, deveria ser extirpado do meio do povo, deveria morrer, diz a palavra quando vai orientar. No entanto, a gente vê gente falando por aí, eu costumo dizer, falando por tudo quanto é buraco e dizendo que é profeta. Onde esse povo vai parar? Dizendo aquilo que Deus não mandou dizer. Então, queridos, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós vamos encontrar aqui Deus chamando Samuel e dando a ele uma palavra. Enquanto a maioria dos profetas hoje, entre aspas, profeta entre aspas, vamos falar sério, profeta entre aspas, que não são de fato profetas, mas se aventuram em ser profeta. Eles gostam muito do título de profeta e gostam de ser chamado e gostam de aparecer. Aqui, Deus deu uma palavra para Samuel, que a palavra, que a Bíblia está registrada aqui, que ele temia relatar o que Deus lhe havia falado sobre o profeta. Então não foi uma palavra igual essa que você vê aí, que Deus está te dando chave, Deus está te dando carro, Deus está te dando isso, está te dando aquilo, nada disso. A palavra Deus falou para ele, olha, eu vou destruir a família toda de Eli, ninguém mais vai ser sacerdote, e eu vou fazer algo terrível que vai estremecer os ouvidos de quem ouvir. Então, meu querido, não era uma palavra nenhuma dessas que a gente ouve por aí, que vai curar, que vai dar carro, que vai dar casa, não é? Não é isso que a gente ouve por aí, as pessoas se aventurando, em dizer que é. Eu só quero chamar a atenção para os irmãos verem que é muito séria essa questão de ser profeta do Senhor, e mais à frente a gente vai ver que é muito mais sério ainda a gente dizer que Deus nos falou algo. A gente às vezes não diz que Deus me falou, Deus nos falou, é muito sério, tá, irmãos? Então vamos entrar nesse texto, que é muito pequeno, que trata desse assunto especificamente. De cara, nós vamos encontrar a Bíblia relatando, irmãos, que em meio a uma crise espiritual muito grande, no meio de Israel, uma crise espiritual grande gerada por eles não fazerem a vontade de Deus. Esse é o contexto, que nós encontramos na palavra de Deus. Porque Deus, irmãos, já não estava falando com frequência no meio de Israel. Então a crise era tão grande espiritual no meio do povo de Israel, que a palavra relata que Samuel crescia e servia perante Eli,
mas naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Mas isso, irmãos, tem um motivo muito especial. Se os irmãos voltarem à Bíblia um pouquinho ali em Juízes, tá? Juízes capítulo 21, o último capítulo de Juízes e o último versículo, nós vamos ver que lá está relatado assim: naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. Olha bem, cada israelita fazia o que parecia certo. Não tinha um rei, não tinha um profeta, não tinha ninguém para ordenar os caminhos do povo. Então não me assusta dizer que cá na frente já passou Ruth, né? Agora no tempo de Samuel, já menino servindo no templo, diz que a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Então o povo estava ali meio que abandonado, ou o povo havia abandonado Deus, né? Para que a palavra do Senhor fosse rara e as visões fossem frequentes, tanto podia o sacerdote Eli, junto com sua casa, estarem em pecado como estavam e Deus não se manifestava, mas também, irmãos, poderia ser porque o povo não clamava a Deus. Porque uma coisa eu digo, irmãos, se esta igreja começar a clamar a Deus, se você hoje for para casa e falar, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero que Deus fale comigo, Deus vai falar com você. Mas um povo que não busca a Deus, que não clama a Deus, não encontra, não é assim? Então quando a igreja vive no pecado, a igreja vive no churrasco, vive na farra, e ela não busca ouvir a voz de Deus, ela não vai ouvir a voz de Deus. Eu aprendi uma coisa muito nova, uma determinada vez, há muitos anos atrás, alguém disse para mim assim, nossa, mas eu não estou nem gostando de ir na igreja, que os cultos estavam muito frios, os cultos na igreja estão muito frios. Aí eu falei para essa pessoa, não existe culto frio na igreja, existe crente frio. Se você é frio, o culto é frio. Mas se você é uma pessoa cheia da graça de Deus, do poder de Deus, o culto é bom. Se você bateu o joelho hoje e falou, eu quero ouvir Deus falar comigo, de qualquer maneira eu quero ouvir Deus falar comigo, sabe o que vai acontecer? Ele vai falar com você. Agora, se você é uma pessoa que não busca a Deus, em momento algum você busca a Deus, você acha que Deus vai te falar? Hein? Essa é a verdade. Então a gente precisa buscar a graça de Deus e clamar, eu quero ouvir Deus, quero que Deus me fale. Hoje o culto vai ser o melhor dos cultos da minha vida, vai ser cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. É assim que funciona, querido. Agora, quando a gente anda distante de Deus, Deus não se manifesta, Deus não fala de longe, Deus fala de perto. Lembra lá quando Moisés começou a ver aquela visão da sarça ardente lá, e o que ele fez? Ele aproximou-se para ele ver o que era. Ali Deus comunicou com ele, Deus falou. Então, queridos, Deus não manda recado, Deus fala com cada um de nós. Então a gente vê aqui que Israel estava vivendo uma crise espiritual gerada exatamente por eles fazerem o que queriam, não a vontade de Deus. E aí então, nos tempos de Samuel, menino ainda, Deus já não falava com frequência e as visões eram raras, diz a palavra do Senhor. Foi neste contexto que Deus chamou Deus chamou Samuel e falou com ele em voz audível por 4 vezes, até que Samuel entendeu que quem lhe falava era Deus. Veja bem, irmãos, agora eu quero desafiar a mim e desafiar você a pensar se Deus já te falou alguma vez. Porque a gente ouve muito, Deus já falou comigo, Deus falou comigo, Deus tem falado comigo, mas eu quero sim te chamar a atenção para o fato. O menino Samuel ouviu Deus chamando pelo nome dele, chamou 4 vezes, e chamou de tal maneira que ele pensou que era Eli que o chamava. Já imaginou? Aí eu estou perguntando, você já ouviu a voz de Deus? Mas será que ouviu mesmo? Porque era a mesma coisa que se Deus virasse para Gemiro e falasse com ele, Agemiro, chamava 2 vezes, você lembra? Não era aquele trem da mente, não é do coração, era uma voz chamando. E aí o Gemiro levantava, ia lá, fulano, você me chamou? Não, pai, não te chamei não, para voltar a dormir. Depois, ele dormia, e a voz falava outra vez, Agemiro, só que não era a voz da cabeça, não era um sonho, não era nada. Ele até confundia com a voz de Eli e voltava lá
e perguntava: Eli, você me falou alguma coisa? Isso foi 3 vezes, irmãos. Aí Eli falou para ele: olha, Samuel, é o seguinte. Aliás, Eli entendeu que era Deus. Falou: meu filho, a próxima vez que chamar, você não vai vir aqui, você vai responder: fala que o teu servo ouve. E ele ouviu a voz. Então é um desafio muito grande, irmãos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque infelizmente as pessoas têm deturpado muito a palavra de Deus e a Bíblia Sagrada. Tem muito milagreiro por aí que nunca fez um milagre, mas forja milagre. Tem muita gente por aí forjando que Deus lhe falou, quando Deus nunca lhe falou. Alguém aqui já ouviu chamar o seu nome, e quando você foi ver, não tinha ninguém te chamando? Levanta a mão. Eu já. É mais ou menos isso, querido. Hein? Eu também. Teve uma madrugada muito recente, que eu escutei falar meu nome claro. Levantei, e eu moro na roça, irmão. Você sabe que eu moro, não tem vizinho, não tem nada, né? E eu tenho sono leve, graças a Deus. Sono leve, agradeço a Deus por isso. Então, querido, estava lá dormindo tranquilo, escutei uma, não me deu medo, não me deu nada, mas chamou meu nome claro. Eu acordei, olhei, só eu e minha esposa, levantei, falei: deve ter alguém lá fora, né? De madrugada escuro, não tinha ninguém. É isso que Samuel ouviu. Pastor, você está dizendo que Deus te chamou? Se foi Deus, peço perdão a Deus, mas eu simplesmente fui orar, né? Aproveitei, falei: já que estou acordado, vou orar. Lembrei disso, mas eu não estou para dizer que foi Deus que me chamou. Estou falando que eu ouvi uma voz muito clara. Já ouvi algumas vezes, é isso que eu quero dizer que Samuel ouviu. Fui lá, orei, agradeci a Deus, louvei a Deus, depois fui dormir outra vez. Mas então, queridos, é isso que eu quero que você entenda. Quem já teve a experiência de ouvir isso, ó, o seu nome sendo chamado, e você procura e ninguém está te chamando, é isso que Samuel ouviu. A voz, irmãos, quem levantou a mão e falou que já ouviu, sabe, é no ouvido da gente, não é na mente não. Não é no ouvido, irmãos? É no ouvido. Parece que alguém já ouviu isso tem umas 5 vezes no mínimo, irmãos. É no ouvido. É isso que eu quero dizer, irmãos. Eu queria que a gente fosse para esse nível na nossa vida espiritual, para parar de falar que Deus me falou, irmãos, quando na verdade Deus não falou. E para a gente não diminuir Deus. Porque quando eu vou falar dos santos milagreiros que tem por aí, eu não estou criticando nenhuma pessoa que tem dom de cura, porque Deus dá dons, né, de curar. Não estou criticando nenhum dos dons. Eu estou criticando as pessoas que têm minimizado o poder de Deus, dizendo por aí que fazem, que fizeram, quando nunca fizeram. Eu já orei por pessoas e elas foram curadas. Tem gente que já me falou de câncer, de outras coisas. Mas eu nunca senti de Deus um dom, ainda que eu busco esse dom. Para sentir de Deus, de ir lá no hospital e orar por alguém. Eu já busquei esse dom, mas eu ainda não senti que eu tenho. Apesar que pela misericórdia de Deus, ele já me ouviu orar, já me ouviu minha oração, atendeu, e algumas pessoas foram curadas, outras não. Mas isso não faz de mim, irmãos, uma pessoa que possa dizer: Deus me usa em cura, e ficar vendendo cura, ou vendendo uma enganação para as pessoas. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Deus pode te usar em um momento e outro, assim como faz comigo. E eu vou lá e oro e Deus abençoa. Mas eu quero dizer, irmão, do charlatanismo das pessoas que estão minimizando Deus. É por isso que o evangelho é envergonhado. Por isso que a igreja evangélica é motivo de piada. Porque a gente fala que faz coisas que a gente não faz e nunca fez. Se a gente ficasse bem aqui embaixo, né, irmãos? Bem lá embaixo, na graça, na misericórdia de Deus, seria motivo de louvor para Deus as muitas coisas, as muitas maravilhas que Ele tem feito na nossa vida, na vida da nossa família e na vida da igreja. Amém, queridos? Porque temos testemunhos para contar. Mas esse texto nos adverte. Lá no fundo, é com relação a isso. A gente, às vezes, cria uma imagem nossa, da igreja, super poderosa, quando na verdade deveríamos nos contentar com o que nós já somos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Uma igreja lutadora, uma igreja sofredora, mas uma igreja de vitória. Só que a gente vende um peixe, irmãos, que é falso. A gente vende um peixe que não é verdadeiro. A gente vende coisas que a gente não pode cumprir. Depois a gente é desafiado, é envergonhado, né? É humilhado e envergonhado. Estamos debaixo da autoridade, irmãos, e do poder e da soberania de Deus. Amém, queridos? Como igreja. Mas somos humildes para reconhecer que Deus falou com algumas pessoas de fato, e elas conversaram com o Senhor Deus,
como se estivesse conversando com uma outra pessoa. Isso não pode sair da nossa mente, do nosso coração. É o nível de comunhão que Deus quer ter comigo, com você e com todas as pessoas que vão nos ouvir pela internet, pelo estudo que nós estamos oferecendo. Mas a gente tem que ter esse nível de conhecimento, até mesmo para zelar do nome poderoso do Senhor Deus. Amém, queridos? Por exemplo, Jesus curou, a Bíblia diz que ele curou, mas ele não curou todos na época dele, em Nazaré, em Jerusalém, nada disso. Ele curou 10 leprosos, mas tinha muito mais leprosos, né? Curou aquele homem lá no tanque, mas tinha um punhado de gente no tanque esperando a água se mover. Então você vê, queridos, que até nisso a gente vê o relato que não há superpoder, há poder do Senhor Deus através de Jesus para operar milagre. Mas não foi igual a gente vende por aí, vem para a minha igreja, vem para cá, quer orar e você vai ser curado, enganando as pessoas. Nem todos foram curados, nem todos serão curados. Amém, queridos? Amém, queridos? Nem todos foram libertos no tempo de Jesus aqui na terra, e nem todos serão libertos. Não adianta criar uma expectativa mentirosa e enganar as pessoas. Nosso Deus continua todo poderoso, da mesma jeito que ele era lá. Amém, querido? Jesus continua todo poderoso, da mesma época que ele era lá. Se lá ele não fez para todas as pessoas, não é assim? Lembra? Quantas mulheres com fluxo de sangue talvez tinha na época de Jesus? Mas a Bíblia relata que uma mulher passou pela multidão, tocou nas vestes de Jesus, saiu o poder de Jesus, foi curado. Mas quantas tinha naquela época? Não era assim? Né? Quantos cegos haviam? Mas a Bíblia relata de alguns que foram curados. Queridos, isso é para a gente parar, né? Deixar de ser bobo, né? Com todo respeito por você e por todos que nos ouvem. Está na hora de a gente deixar de ser bobo, né, irmão? E partir para a Bíblia Sagrada. A Bíblia é assim que faz. É por isso que as pessoas hoje, irmãos, estão fraquecendo na fé, se desviando da fé, porque as pessoas não conseguem ser sinceras para poder levar as pessoas a Cristo, levar a palavra, mas dentro dos limites daquilo que a palavra de Deus garante. Eu não tenho, irmãos, para agradar nem A nem B, eu não tenho que mentir nem enganar, ir lá e falar, ó, Deus está te curando, vamos fazer uma campanha que você vai ser curado. Não, não é assim não. Vamos fazer uma campanha. Se nós alcançarmos o coração de Deus e movermos o coração de Deus, Ele vai curar. Amém, queridos? É igual a época agora do coronavírus. Está todo mundo sofrendo coronavírus, irmãos. Todo mundo está sendo atingido. Nossa oração é, Deus, livra-nos desse maldito vírus, Senhor, em nome de Jesus. Acaba com ele, detona com ele, dá resistência para todos nós, para ninguém mais morrer com esse vírus. Querido, é a oração de muita gente. A maioria está orando, mas sempre será feita a vontade de Deus. Se Deus quer tratar conosco, quer nos ensinar, e se esse é um instrumento de Deus para nos levar mais próximos dele, não há oração que vá fazer mudar. Eu estou doido querendo tocar o coração de Deus, estou querendo que Ele tenha misericórdia de mim, de você e de nós. Mas sempre vai prevalecer o poder e a soberania de Deus. Amém, queridos? Então a gente encontra nesse chamado de Samuel, irmãos, a coisa mais linda, tá? Um outro detalhe que eu quero falar para os irmãos. Às vezes a gente acha que a gente é super poderoso. Às vezes eu e você, a gente pensa assim, eu já sei da Bíblia, eu já sei muito, eu não preciso de ninguém. A coisa mais bonita, irmãos, que eu vejo nessa lição aqui inicial de Samuel é a seguinte: por que será que Deus, na primeira vez que chamou Samuel, está registrado no versículo 4, por que será que quando Deus falou assim, Samuel, Samuel, né? Por que será que próprio Deus não falou para ele, na hora que Samuel levantou e foi lá em Eli, será por que Deus não virou para ele e falou, Samuel, volta aqui, não é o Eli não, é eu. Por que será que Deus deixou, irmãos, ele aprender com o homem e não com ele mesmo? Eu já falei isso aqui, mas se você quiser você pode falar, nós estamos no estudo bíblico. Pare e pense, irmão, Deus chamou ele no versículo 4 pelo nome, Deus chamou ele no versículo 6 pelo nome, Deus chamou ele no versículo 8 pelo nome, e foi aí que Eli ensina para ele, meu filho, se te chamar outra vez, não vem cá, fala, eis-me aqui. Aí na quarta vez, que é o versículo 10, quando chamou,
ele aceitou o ensinamento do profeta Eli, o sacerdote Eli, e aí falou que ele mandou falar, fala que o teu servo ouve. E aí Deus então continuou a conversa com ele, olha Samuel, é o seguinte, eu vou fazer isso em Israel, blá, blá. Eu queria que você pensasse, irmãos, comigo, por que será que Deus mesmo não ensinou Samuel, mas deixou que um homem ensinasse? Gostaria de ouvir pelo menos uma pessoa falar, porque nós estamos no estudo. Tem muito ensinamento nisso, sabia? Sabe por quê, querido? O grande ensinamento disso aqui, sabe por quê? Isso é a prova viva, que Deus podia ter ensinado para ele lá no primeira vez, mas é a prova viva que Deus escolheu usar professores para nos ensinar, pastores, mestres, outra pessoa. Sabia, querido? Isso é para as pessoas que não gostam de igreja. Isso é para as pessoas que não gostam de escola bíblica dominical. Isso é para as pessoas que desconsideram o outro. Sabe? Tem a Penha, que missionária há mais tempo, o Gessé. Tem vários outros irmãos e irmãs. Todos nós estamos aqui hoje, desde o antes até a Du que está lá fora. Todos nós, queridos. Deus quer usar para ensinar alguma coisa para alguém. Deus podia ensinar, Ele mesmo para Samuel, não vai lá no Eli não, rapaz. Deus poderia, olha bem, irmãos, me perdoa a palavra, mas eu não estou querendo aqui também liberar geral e dizer que Deus usa pecador, não. Mas aqui, Deus já ia falar para Samuel que ia condenar Eli, a família inteira, por causa do pecado. Está escrito aqui. E Deus pegou e deixou que um homem que estava condenado, nesse caso do sacerdócio, fosse o professor do menino que estava ali dentro com ele aprendendo. Isso é para a gente aprender a honrar, irmãos. Porque às vezes a gente vira para um pastor, para uma pastora, para um missionário, missionária, a gente julga a pessoa pela vida dela e detona e põe aquela pessoa pior do que tudo, irmão. Isso acontece demais. Eli aqui estava todo ruim, mas Deus pegou e falou com Samuel 3 vezes, e o Eli ensinou ele, o homem que estava ruim, tá? E na 4ª vez Deus fala, e o que Deus fala é exatamente contra aquele homem que estava ensinando ele. Ele fala, olha, vou tirar o sacerdote dessa família, acabou, a partir de agora eu vou fazer coisas terríveis aqui em Israel, que vai estremecer todo mundo. Então, queridos, sabe, queridos, eu não sei se você notou, mas Deus o tempo todo está mexendo com o meu eu e com o seu eu, com o meu orgulho e com o seu orgulho. Às vezes, igreja, a gente parece que é humilde, mas a gente não é humilde, a gente é orgulhoso. Às vezes a gente parece que é santo, mas a gente não é. Às vezes a gente parece que é bom, mas não é. A gente julga muitas pessoas. E aqui Deus está mostrando para nós, olha, está registrado aqui, Ele usou Eli para que Eli ensinasse Samuel como ouvir a voz de Deus. Quantas vezes você já pode ter julgado alguém e falado, e dali? Ali não sai nada, aquela vida ali, não dá para dar ouvido. Então, queridos, isso é só para nos ensinar, isso me chama a atenção. Então, eu fiz a pergunta, mas como ninguém falou nada, isso é para você entender. Deus poderia ter ensinado Samuel, é assim que eu falo, então vem cá, me ouve, é comigo. Não, Deus deixou que ele ouvisse 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e na 4ª, quando Samuel obedeceu o professor dele, que era o sacerdote Eli, aí Deus falou com ele, obedeceu. Olha bem a palavra, tá? Caminhou em cima do ensinamento. Então, queridos, é para a gente aprender a valorizar. Estamos vivendo um tempo de hoje, tá? Muito difícil, porque as igrejas estão transmitindo os seus cultos online e tem muita gente que não gosta de igreja, gosta de assistir culto online. E isso é para você ver que o quanto é importante a convivência. Sabe por quê, querido? Porque quando você assiste culto online, você assiste quando você quiser e quem você quiser. Agora, quando você mora dentro do templo com um sacerdote e sabe dos erros desse sacerdote, e Deus te fala, eu quero te ensinar através dele, é aí que está o trabalho de Deus no caráter meu, espiritual e no seu. Porque aqui, voltando para a Bíblia diz que Samuel foi levado para morar no templo, no santuário, com o sacerdote Eli. E ele sabia das pudriqueiras que os filhos de Eli faziam tudo. Mas Deus falou, eu quero te ensinar através disso.
e usou aquele homem para ensinar. Está vendo? Quando a gente vive dentro do santuário de Deus, no templo com as pessoas, a gente estrepa com elas, a gente discorda, a gente não concorda, a gente vê os erros uns dos outros, mas Deus mostra para nós que é assim que Ele nos ensina. Então, querido, essa geração de hoje corre um risco muito grande, entre aspas, com medo de coronavírus e outras coisas, estão se acomodando. Agora eu posso ficar em casa assistindo meu cultinho online e tal, não preciso ir lá na igreja olhar na cara daquele irmão, que eu não vou com a cara dele. Não gosto daquela cara, eu não gosto daquele homem, daquela mulher, eu não gosto do olhar de tal pessoa, e fico olhando a minha roupa, olhando o meu cabelo, né? Enfim, está vendo, querido, como é que é importante você viver no santuário com os irmãos? Amém, igreja? Isso é um ensinamento tremendo, tá? Muito, muito tremendo para a nossa vida. Seguindo ali então, nós vamos ver, irmãos, o seguinte. Deus então, como eu disse para vocês, né? Ele fala para Samuel que cumpriria tudo que ele havia falado através do profeta, lá no capítulo 2, versículo 27, até o último versículo. Por quê? Porque no capítulo 2, versículo 27, diz que veio um homem de Deus a Eli, e ali aquele homem de Deus falou tudo que Deus ia fazer com a família de Eli, como ia desarraigar o sacerdócio, tirar o sacerdócio deles e tal. Então aqui Deus vem e fala para Samuel: olha, Samuel, eu vou cumprir tudo que eu falei, né? Só que a palavra que Deus falou com Samuel, na primeira vez que Deus fala com ele, irmãos, é uma palavra tão dura e tão pesada, que Samuel nem queria falar para Eli. Na verdade, ele temia falar, diz a palavra de Deus no versículo 15. Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele temia relatar a visão a Eli, porque Deus apareceu a ele nessa visão, e nessa visão falou tudo o que ia fazer. Posso ler para você outra vez o que Deus falou para Samuel. Está escrito aí no versículo 10 até o versículo 14. Veio o Senhor e ali esteve, chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. E aí ele falou: fala, pois o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: olha o que Deus disse para Samuel: vê, vou fazer uma coisa em Israel, que todo o que eu ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Está vendo? Tudo o que tenho falado a respeito da sua casa é o que eu acabei de colocar para você, é o que está escrito no capítulo 2, 27 para baixo. Está vendo? E continua dizendo: pois já lhe disse que julgarei a sua família para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. E a iniquidade é essa: seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os repreendeu. Portanto, verso 14: jurei à família de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas de cereais. Esta é a palavra, né, dura que Deus deu para Samuel. Aliás, Deus falou com Samuel. E aí o que acontece é o seguinte: mesmo ele temendo falar para Eli o que havia acontecido, Eli lança sobre ele uma maldiçãozinha, de certa forma, o que acaba convencendo Davi a falar tudo. E aí ele fala tudo que Deus lhe havia falado. Por que eu digo que Eli lança sobre Davi uma maldiçãozinha? Porque diz o versículo 16: mas Eli o chamou e disse: Samuel, meu filho. Respondeu Samuel: aqui estou. Verso 17. Eli perguntou: que te falou o Senhor? Não o escondas de mim. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me esconderes alguma coisa de tudo o que Deus te falou. Está vendo que isso é uma maldiçãozinha? É meio com uma bruxariazinha. Ele falou: olha, que Deus te faça o que Ele falou que vai fazer, e outro tanto, se você esconder alguma coisa do que Deus te falou. Aí por isso que eu coloquei, Eli acabou constrangendo, né? Tá vendo? Ó, Samuel jogando sobre ele uma maldição, e Samuel vai e abre a boca e fala tudo. Olha, Eli, Senhor, né? Eli, Deus falou para mim isso e isso, vai matar, né? Vai destruir, vai tirar o sacerdócio. Então Deus falou comigo, vai cumprir tudo. Só, irmãos, que
Eli aceitou a palavra de Deus. Eu não sei se Eli aceitou essa palavra, não. Isso que eu estou falando do meu coração, tá, irmão? Do meu coração. Lendo a Bíblia, eu gosto de entrar lá na história, irmãos, como se eu estivesse lá. Então parece aqui que Eli sequer quis clamar a Deus e pedir que Deus os perdoasse. Eu vou te ser sincero, Deus já falou que ia matar determinadas pessoas e ele voltou atrás. Você lembra, pela mesma vez Deus falou que ia destruir alguém e voltou atrás? Pode falar isso tudo, não tem problema. Isso, boa ideia, irmão, não está pensando em Nínive, mas o irmão pensou na cidade de Nínive. Pode falar, irmão, você falou o quê? Não é? Ó, a cidade de Nínive eu não estava pensando. Deus falou que ia destruir Israel na caminhada do Egito, pelo menos 2 vezes. Deus falou: Moisés, vou destruir esse povo todo e vou fazer de você outro povo. Ele foi, orou, pediu a Deus, Deus voltou atrás. Lembra lá? O rei Ezequias, Deus mandou o profeta ir lá, falou: vai lá e fala para ele arrumar a casa dele, que ele vai morrer, não tem jeito. E o profeta foi e falou: olha, arruma a tua casa. Ele vira para a parede, chora e diz a Deus tanto de coisa. E quando o profeta já partiu, Deus manda: volta lá e fala para ele que eu ouvi a oração dele, vou dar para ele mais 15 anos. Então a Bíblia é repleta de demonstrações de que Deus fala que vai destruir, vai matar, mas se o povo se arrepender, ele também volta atrás e não faz aquilo. Mas eu sinto aqui que Eli estava um homem tão entregue, sei lá, talvez enfadado, cansado. Você já teve um dia, irmãos, num princípio de depressão, ou o que seja? Você já teve um dia assim, tipo assim, desanimado? Você não tentou se matar, mas tanto faz se a morte chegasse? Eu sinto ele meio que entregue, sabe aquele momento que você entrega e está para lá, o que vier está bom. Eu sinto que quando ele responde aqui no versículo 18, é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos, eu sinto como uma entrega, não teve ali choro, não teve. Eu vou ser sincero, quando Deus virou para Moisés, falou: Moisés, sobe para aquele morro que você vai morrer, porque você não vai ver a terra, porque você não me glorificou lá atrás, diante do povo de Israel. Gente, você vê que Moisés ainda tentou, e Deus falou: não, pode ir até lá, sobe e vê e você volta. Então a gente vê que a pessoa diante de uma situação de morte, ela tenta, ela faz algo. Se Deus me der, bem, se não der, eu morro, mas eu vou tentar. Aqui não, ele fala que o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. A gente vê uma fraqueza muito grande, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe. Esse homem, esse profeta, ele já se mostra um camarada fraco em momentos difíceis. Se tem uma coisa que nós temos que ter, irmãos, é força e determinação para tomar decisões na hora que precisa. Tá? E eu noto que ele era um homem de dificuldade, tanto que ele está perdendo o sacerdócio aqui, porque ele sabia que os filhos dele era malandro, e ele não repreendeu os seus filhos. Aqui está dizendo, ó, versículo 10, versículo 13. Pois já lhe disse que julgaria sua família para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu. Então, querido, ele era um pai que não repreendia os seus filhos. Isso é para mim que sou pai e para cada um de nós aqui que somos pais e mãe. Se você não repreende teu filho, mãe, minha irmã, se você não repreende teu filho, meu irmão, Deus vai cobrar de você. Pai é para repreender. Sabia? Uma experiência que eu tive com uma das filhas nossas é que, em determinado momento, elas notaram que pai só reclama e mãe só reclama e proíbe. E aí resolveu, né, dar uma escapadinha e se apegar a uma amizade, né, boa, amizade boa. Mas aí ela mesma abriu a boca e disse, gostava de ficar lá, porque lá ninguém proibia e nem dava serviço. Entendeu? Gostar de ficar na casa da amiga, porque lá ninguém proibia e nem dava serviço. Aí eu peguei e falei, então continua fazendo isso, porque aqui dentro de casa nós vamos te repreender, te proibir e vamos te dar serviço. Aqui é lugar de repreensão, de trabalho. Casa é lugar disso. Então o pai, querido, e a mãe que não repreende o filho, saiba, não é o que estou dizendo, é a palavra. Deus não se agrada, isso aborrece Deus. Nós não podemos gostar dos nossos filhos e não repreendê-los. A repreensão, ela deve existir e ela é boa. Então hoje tem muito malandro no mundo, e no Brasil, vamos chamá-la de Brasil,
É porque o pai não repreendeu como devia. E aí, está tudo muito bom? Está entendendo? É o que a Bíblia está dizendo para nós, tá? Então, ele aceita, mas ele aceita essa palavra meio parecido, que ele estava entregue, me larga esse tempo para lá, não dou conta mesmo, deixa Deus fazer o que bem parecer. E a palavra vai terminar, esse capítulo 5, o capítulo 3 vai terminar mostrando que Samuel crescia e Deus então se manifestava através da vida dele. Amém, queridos? Para os irmãos saberem melhor o pecado desses meninos, né? Se você quiser, o capítulo anterior, no versículo 22 para frente, fala: ora, Eli já era muito velho, ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, como eles tinham relações com as mulheres que serviam na porta da tenda da congregação, né? E ele virava e só falava assim: ô meus filhos, por que vocês fazem essas coisas? Verso 23, eu ouço todo deste povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa a fama que ouço entre o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, o juiz julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Diz a palavra, mas não deram ouvidos à voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Ou seja, ele falava, ó, não estou gostando que eu ouço falar de vocês, das maldades, mas a Bíblia vai dizer para nós agora que porque ele não os repreendeu, Deus então estava destruindo, queridos, a família dele toda agora. O que você entende por repreensão? Pelo que eu estou entendendo que repreensão não é só falar: filho, eu não estou gostando do que eu estou ouvindo de você, não. Tinha algo mais pesado do que só essa fala que Deus esperava. Tá, querido? Isso é para a gente pegar. Eu já escutei muita gente falando que nós somos os sacerdotes do lar. Eu mesmo já falei para vocês aqui, né? Nós somos sacerdotes do lar. Eli era sacerdote. Está vendo o peso da gente querer dizer coisas e falar coisas? Ser pai, querido, ser esposo, ser esposa, ser mãe, é algo muito sério diante de Deus, tá? Diante de Deus. Vamos concluir então da seguinte maneira: Deus é implacável com os pais que não repreendem seus filhos desobedientes. É o versículo 13. E aí eu trago agora para o nível espiritual. Muitos querem ser obreiros, mas não conseguem sequer governar a própria casa. Deus jamais chama para o ministério, para a obra, pessoas assim como pessoas que não conseguem sequer governar a própria casa. Primeira regra, queridos, de Deus, é quando a gente domina, ou melhor, governa a nossa casa, para depois você ser chamado para a obra. Hoje o que a gente mais encontra é pessoas que não têm um mínimo de vida e entram para a obra, e aí viram missionários, vira isso, vira aquilo, e depois chega nesse nível vergonhoso que hoje a gente vê cada vez mais envergonhando o evangelho, pastores envergonhando o evangelho, pastores, ministros e ministras. Quero que você abra a Bíblia em 1 Timóteo 3, que você vai ver essa parte da Bíblia que eu coloquei ali, olha. Muitos querem ser obreiros, mas sequer conseguem governar a própria casa. Então, se você abrir a Bíblia em 1 Timóteo, você vai ver que não é o pastor que inventou essa parte aí, né, bonita, né? Na verdade, é a palavra de Deus. Achou 1 Timóteo 3? Tá? Aqui está falando dos deveres dos bispos e dos diáconos, tá? E aí o versículo 5... Aliás, vamos ver do versículo 1 até o 5 para a gente entender melhor, né? 1 Timóteo 3. Amém, queridos? Quem achou diz amém. Olha, diz assim: fiel é esta palavra. Se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. Olha, é necessário, pois, que o bispo seja repreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso. Aí o verso 4, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Está vendo que isso é um padrão. Então, Eli não sabia governar a própria casa.
e era sacerdote, e foi cobrado caríssimo, 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 por isso, tá? Um dia eu encontrei um determinado irmão que entregou um cargo na igreja porque ele não conseguia governar a própria casa. Quando esse irmão falou: pastor, eu não posso continuar com esse cargo porque eu não governo a minha própria casa. Meu coração partiu, doeu, mas eu entendi que isso é Bíblia. É Bíblia. Temos que ser pastores primeiro dentro de casa. Amém, queridos? Temos que ser missionários primeiro dentro de casa. Temos que ser diáconos, bispos, profetas, primeiro dentro de casa. Se a gente não exerce o ministério dentro de casa, aqui está dizendo, como é então que vai querer cuidar da igreja do Senhor? Amém, queridos? Assim então nós concluímos o capítulo 3, se Deus der graça sobre nossa vida, semana que vem nós estudaremos o capítulo 4, amém? Obrigado, Senhor, te agradecemos por este estudo, e agora eu peço que o teu Espírito Santo coloque esta palavra no nosso coração. O Senhor possa nos ajudar a colocá-la em prática. Peço pelas famílias desta igreja, pelos filhos, pelas esposas, os esposos, e que o Senhor nos dê graça para, com amor, com respeito, nós assumimos o papel de sacerdotes do lar, fazendo aquilo que te honra e que te glorifica. Eu sei que o Senhor há de nos dar unção para isso, nos dá poder para exercer esse sacerdócio dentro do lar. Obrigado mais uma vez. Peço a Ti também, por cada obreiro desta igreja, que o Senhor nos faça dignos, ó Deus, do trabalho que o Senhor confiou a nós. Muito obrigado. Peço também pela irmã Maria, a sogra da Núbia, que o Senhor possa contemplar aquela vida que está sofrendo já há muitos dias, ó Deus. Ó Pai, Tu és poderoso para curá-la, como também, meu Deus, se o Senhor não quiser, o Senhor não cura, porque o Senhor é todo poderoso, e nós nos submetemos a Ti. Pedimos a Ti que não deixe a Tua filha sofrer, Pai. Em nome de Jesus, nós a colocamos nas Tuas mãos e já Te agradecemos e peço que o Senhor nos leve em paz, guardados pela mão poderosa do Senhor. Muito obrigado, nós Te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos para casa. Domingo que vem temos um culto às 8 da manhã, e temos um culto às 19 horas. Peço que os irmãos se dividem aí e participem em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe.